Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à Escola Dominical da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Como os irmãos sabem, nós temos falado sobre escatologia, um tema extremamente propício para os dias que nós estamos vivendo. Então, hoje nós temos bastante trabalho, vamos abrir a nossa Bíblia aí algumas vezes. Então, gostaria que você aí na sua casa, no seu lar, esteja com a sua Bíblia em mãos, para você poder acompanhar o nosso estudo desta manhã de domingo, tá bom? Como todos sabem, nós temos falado sobre a última semana ou a 70ª semana da profecia de Daniel. Já vimos que esta 70ª semana, ou seja, esse intervalo aqui, é conhecido na Bíblia como a Grande Tribulação. O que nós já vimos até hoje? Que o próximo evento na história da igreja será o arrebatamento da igreja. A igreja será levada para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, isso nós já falamos. E aí então começa o período da tribulação. E é desse período que nós falaremos hoje, né? Então, colocando o intervalo aqui, o próximo evento na nossa história, a igreja será arrebatada, levada aos céus. Depois você vai entender que processo é esse. Aí começa um período de 7 anos de tribulação, e no final desse período vem o que nós chamamos como o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então nós já aprendemos que a segunda vinda de Cristo será em 2 etapas. Primeiro encontra com os cristãos, os salvos aqui nas nuvens. A Bíblia nos fala deste encontro chamado arrebatamento como num piscar de olhos, e o mundo, as pessoas que ficarem não enxergarão, não verão isto acontecer. Mas o dia do Senhor, a segunda etapa da volta de Cristo, Jesus voltará e a Bíblia diz que todo olho o verá e ele então virá e se estabelecerá na face da terra. Mas o nosso foco hoje é exatamente a tribulação, e nós falaremos hoje de algo bastante complexo, mas espero que os irmãos entendam. Vamos falar dos selos de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Apocalipse, agora, capítulo 5. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós já lemos a aula passada, mas eu quero ler alguns versos aqui para a gente dar a introdução do nosso assunto de hoje. No capítulo 5 de Apocalipse, João tem uma visão celestial. E nesta visão, ele enxerga o seguinte: vi na mão direita, capítulo 5, verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, no capítulo 5 aqui, João então descreve uma visão que ele teve do trono de Deus, dos céus. E lá, Deus no seu trono, com um livro na mão, e esse livro possuindo 7 selos. Só que um anjo veio e fez uma pergunta para os céus: quem é digno de desatar os selos? E aí João então, ele chora porque não apareceu a princípio ninguém que fosse digno de quebrar aqueles selos para ler o que havia naquele pergaminho, naquela carta. Mas lá para o verso 6, nós encontramos o seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, que são, ou melhor, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo ele, cada um deles, uma harpa e taças de ouro. E diz a Bíblia então que esse cordeiro abriu os selos daquele pergaminho. Então, nós vemos nessa visão de João que, na verdade, aparece Jesus, de uma maneira maravilhosa, dizendo aquele que era como um cordeiro,
né? O leão da tribo de Judá, ele se apresenta, toma o pergaminho das mãos do Pai e quebra os selos. E aí então nós vamos entrar diretamente no capítulo 6. A partir do versículo 1 do capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos encontrar aqui então os selos. O que são os selos? São juízos que vão começar a acontecer na face da terra. Então, quando a igreja é arrebatada, inicia-se a tribulação, ela se inicia com a revelação deste pergaminho, e cada selo será uma catástrofe que estará acontecendo na face da terra. É importante que a gente entenda que esses selos, eles representam um tempo que vai estar acontecendo. O primeiro selo se abre, depois o segundo, o terceiro, até o final da tribulação, estes selos estarão acontecendo. São juízos que vão acontecer até o final da grande tribulação. Então vamos lá diretamente já falar de alguns selos aqui. Capítulo 6, versículo 1, nós encontramos: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A Bíblia fala aqui várias vezes nesta visão dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes. Na verdade, quando João viu o trono de Deus, ele viu todos esses seres ao redor do trono de Deus. E o primeiro selo, então, é a visão de um cavalo branco. Cavalo branco. Aí nós temos que fazer a interpretação do que seria esse cavalo branco. Primeiramente, você tem que entender que na linguagem apocalíptica, cavalo significa força, poder. E aparece então o primeiro cavalo branco com um cavaleiro com um arco. A interpretação desse primeiro selo é que esse cavalo branco com o seu cavaleiro é, na verdade, o anticristo. Assim que a igreja é arrebatada, é dado ao anticristo autoridade. Então esta é a ideia aqui. Quando fala que ele tem um arco na sua mão, ele vem com autoridade, com a espada, não é? Para começar então uma série de situações ou de juízos sobre a terra. Alguns dizem, mas esse cavalo branco não se refere a Jesus? Não, é diferente. O capítulo 19 de Apocalipse vai falar sobre Jesus, né, e o seu cavalo branco com outras marcas, mas esse cavalo branco é uma referência ao anticristo que inicia o seu poderio sobre a face da terra. Lembrando que a igreja não está mais e restará sobre a face da terra todas as pessoas que ficaram sem Cristo, obviamente. Então o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, é a representação do anticristo. Ele vem com um cavalo branco justamente naquela palavra do Senhor Jesus dizendo, cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mateus 24 fala isso, porque o anticristo vai aparecer e vai enganar a muitos, querendo parecer-se com Cristo. No versículo 3 e 4, nós vamos para o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui o segundo selo é um cavalo vermelho, que representa, está acho que bem claro aqui, não é? Saiu, foi-lhe dado tirar a paz da terra. Esse cavalo vermelho, ele representa guerras. Nós temos aqui a espada, não é? Então ele representa guerra. Jesus profetizou guerras, rumores de guerras, pestes e tantas outras coisas. Então lembre-se, começa a tribulação, primeiro selo se revela, o anticristo começa a governar nesse período. Lembre-se que o governo do anticristo será apenas 7 anos. Segundo selo, um cavalo vermelho, que representa guerras.
terríveis. E é interessante pensar que por trás de toda guerra no mundo está exatamente Satanás, os seus poderes malignos. Os presidentes e imperadores têm as suas razões para guerrear, isso está no coração do homem, mas quem instiga tudo isso é uma força do mal. No próximo selo, nós estamos em Apocalipse 6, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que está falando aqui é o terceiro selo, cavaleiro preto. Esse cavaleiro preto, ele simboliza, por toda a linguagem aqui, fome. Então está falando sobre trocando tanto de comida por 1 denário e etc. Na verdade, nós não temos tempo aqui para falar dos valores das moedas de Israel, mas a ideia aqui é que chegará um tempo, durante a tribulação, que as pessoas terão muito dinheiro, mas não terão o que comprar, não terão comida. Será um período de fome, será um período em que as pessoas não conseguirão adquirir o necessário para a sua subsistência. E nesses dias que nós estamos vivendo, acho que o mundo ficou impactado, não é? 2 semanas, 3 semanas que o mundo todo parou, nós temos hoje pessoas desempregadas, sem recurso, guardando o dinheiro que iria usar para alguma prestação de alguma coisa, para poder comprar comida, não é? Então isso vai acontecer na tribulação. O que nós estamos vivenciando hoje é o que a Bíblia chama dos princípios das dores. Então guarde bem isso. Tudo que Jesus profetizou para a tribulação vai acontecer num nível menor nos nossos dias. Serão os princípios das dores e nós, como igreja, passaremos pelo princípio das dores, mas não pelo período da tribulação. O outro cavaleiro famoso, né, é o 4º selo. Nós vemos aqui um 4º cavalo, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. E aqui nós temos então o 4º selo, um cavalo amarelo, seguido pelo inferno. Então aqui de uma maneira mais declarada, aberta, foi-lhe dado poder para matar com espada e também com a fome. Esse 4º selo, né, um cavalo amarelo, que dizem aqui, representa a morte em decorrência de tudo aquilo que está acontecendo aqui, guerras, fome. E o 4º selo, o 4º cavaleiro, ele vai matar a 4ª parte da terra. Hoje nós temos aí, passando por uma pandemia, e já passa dos 2 milhões de pessoas no mundo infectadas. Então são coisas que têm chamado a nossa atenção. Neste selo, a morte e o inferno são personificados, pois não são reconhecidos anteriormente. Então ressalta aqui que aqui ao término do 4º selo, uma 4ª parte da humanidade terá morrido. Então, como nós vimos aqui, os selos vão acontecendo na sequência. 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo. Então 1, 2, 3, 4. Esse é o desenrolar dos acontecimentos. Aí continuamos, né, vamos caminhando aqui, falando sobre os selos. O 5º selo, versículo 9 até o verso 10, até o verso 11, diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. E é interessante, amados, que aqui nós encontramos em Apocalipse 6, falando do quinto selo. Esse quinto selo, ele na verdade mostra os que morreram, os mortos em Cristo, diante do trono de Deus. E os mortos em Cristo estão clamando por justiça. Então saiba de uma coisa: hoje, quando alguém morre em Cristo, ele já está na presença do Pai. E o quinto selo mostra exatamente isso. João tem a visão do trono de Deus, e no quinto selo, então, ele vê uma multidão de pessoas que morreram por causa da fé, mas que estão diante do trono de Deus, esperando o final de todo esse período aqui, o final de todo esse juízo. Esse é o quinto selo. Sexto selo, nós vamos até o sétimo selo. Sexto selo nós encontramos em Apocalipse 6, verso 12 em diante. E diz aqui: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Verso 14: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O sexto selo nos apresenta então algo terrível que estará acontecendo em todo o mundo, que é terremotos. Hoje nós já temos terremotos, nós já temos morte, nós já temos doença, mas é apenas uma amostra do que vai acontecer com grande intensidade aqui durante a tribulação. Nós vamos deixar o sétimo selo para a próxima aula, porque na verdade nós entendemos que depois do sexto selo, o sétimo selo ele vai se desenvolver aqui no final da tribulação, mas esse sétimo selo é tão intenso que ele é subdividido em trombetas. Então esse sétimo selo ele é tão intenso que nós teremos várias trombetas, vários juízos menores constituindo o sétimo selo. Então nós não vamos falar disto agora. Mas eu quero agora me referir, caminhando aí para o finalzinho da nossa aula hoje, falar um pouco sobre o anticristo, para que você tenha esse entendimento. Então guardem bem esse gráfico aqui. Nós já falamos sobre o próximo evento, que é o arrebatamento da igreja, que ninguém sabe quando vai acontecer, mas nós precisamos estar preparados. A igreja é levada para o céu, se inicia a tribulação na face da terra, e a linguagem que a Bíblia usa para falar das catástrofes que virão é uma linguagem de selos. Primeiro selo representa o anticristo, segundo selo, vermelho, cavalo vermelho, guerras, terceiro selo, cavalo preto, a fome, quarto selo, cavalo amarelo, morte, uma quarta parte da terra, quinto selo, os mortos em Cristo estão diante do trono de Deus pedindo justiça, e o sexto selo, terremotos. Nós vamos ver aqui um pouco sobre quando é que vem o anticristo. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando que o anticristo virá ou se revelará? Então, o nosso gráfico aqui é o mesmo. Nós estamos falando aqui do período da tribulação. Vamos marcar aqui, 7 anos. Aqui você já sabe, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja nós encontramos em 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versos 13 a 18. Aqui, Jesus volta na face da terra e é o dia do Senhor. Muito bem. Nós sabemos que os 7 anos terão 2 momentos. 3 anos e meio de paz, relativa paz, e 3 anos e meio de muitas guerras. Mas as catástrofes estarão acontecendo, os juízos estarão vindo. Agora eu quero que você abra comigo numa última passagem, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a gente entender quando é que o anticristo vai aparecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos ali, para que você entenda a vinda do anticristo, ok? 2 Tessalonicenses 2, verso 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, cuidado. Quando nós falamos da vinda de Cristo, cuidado para que você não entenda como o dia do Senhor. A vinda de Cristo é o arrebatamento, mas o dia do Senhor é outro evento. E aí ele continua, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Quando o apóstolo Paulo fala isto, ele está falando o dia do Senhor, que é esse evento final aqui, da tribulação. O dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está falando sobre a vinda de Cristo, a volta de Cristo, e ele diz, cuidado, não pensem que a volta de Cristo é o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor só acontecerá depois que se manifestar o filho da perdição. Então, esse filho da perdição é o que nós conhecemos na Bíblia como o anticristo. O anticristo precisa se revelar antes do dia do Senhor. E o verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso que o anticristo fará. Ele será um líder político, porém ele vai buscar para si toda a adoração do mundo. Então o anticristo, na verdade, será um nome ou um homem com uma função política, um político, mas que na metade ele vai se revelar aqui como anticristo, querendo ser Deus. Vamos colocar Deus com uma letra minúscula aqui, querendo ser Deus. Agora olha que interessante, verso 7 diz, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então essa é a pergunta das pessoas. Quando é que o anticristo virá? Ele já está na face da terra? Sim ou não? A Bíblia nos apresenta que o mistério da iniquidade já opera entre nós. Mas o anticristo só se revelará, segundo o verso 7, depois que for afastado aquele que o detém. Olha o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, essa é a parte conclusiva que eu queria falar com você. Na tribulação, quem vai reinar é um sistema mundano liderado pelo anticristo, um líder político que vai querer ser Deus. Só que para que ele se revele, segundo diz o verso 7,
é necessário que alguém se afaste da terra. E olha que interessante, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Quando é que o Espírito Santo de Deus vai se afastar da terra? Quando ele levar a igreja para os céus. Por isso que nós acreditamos que a igreja de Jesus, os verdadeiramente salvos, não passarão pela tribulação, porque a igreja será levada pelo Espírito Santo. Hoje nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, na verdadeira igreja. Então, quando a igreja for arrebatada e se encontrar com Jesus nas nuvens, algo invisível, num piscar de olhos, nós sabemos que quem vai junto com a igreja é aquele que habita na igreja, que é o Espírito Santo. Então, nisto se cumpre o verso 7. Afastou aquele que o detém, aí o anticristo terá liberdade. O anticristo já nasceu hoje? Não sabemos. Não sabemos se ele já nasceu, se já é um líder que está vivo aí se preparando. É possível. Pelas profecias e sinais bíblicos, é possível que o anticristo já seja alguém que esteja vivo aí. Mas independentemente dele já estar vivo ou não, nós sabemos que o mistério da iniquidade, que é o sistema desse mundo, já está preparado. E justamente ao final dessa pandemia, nós teremos um mundo mais preparado ainda para o anticristo. Por quê? O que está acontecendo com essa pandemia, né, mundial, essa epidemia, essa enfermidade? Está acontecendo que as pessoas, as nações, as pessoas do mundo inteiro estão decepcionadas com as grandes organizações. ONU, que representa uma organização de várias nações, há uma luta muito grande agora em relação à OMS, Organização Mundial da Saúde. O que está acontecendo? Há uma decepção generalizada que está acontecendo das pessoas, por parte das pessoas, das nações, em relação a estas grandes organizações. E nós já começamos a ouvir alguém dizer: nós precisamos de um líder, nós precisamos de alguém que possa ter poder de nos conduzir nesse processo. Nós já ouvimos estas declarações. E hoje nós sabemos que o grande líder que está se despontando no mundo é o imperador da China, né? O líder da China. Então, esse líder da China, o presidente, o imperador, ele já está se despontando como um grande líder. A Bíblia vai falar mais para frente sobre a China especificamente. Então, olha o que está acontecendo. Hoje, o quadro já está se formando, o mundo já está preparado, o mistério da iniquidade já existe. Ele só ainda não se revelou, por quê, irmãos? Porque a igreja ainda está na face da terra. E quem habita na igreja é o Espírito Santo. Então vamos ficar por aqui hoje. Nós falamos sobre o nosso quadro novamente, 70ª semana, tribulação, mas hoje você entendeu um pouquinho mais sobre o anticristo. Quero reforçar para você, aonde você procura, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai encontrar essa palavra a respeito do anticristo. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Domingo que vem estaremos com você, continuando a nossa aula. Que Deus te abençoe.